Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos retomar uma entrevista muito saborosa juridicamente, assim, com o Dr. Johnson, que é o presidente foro da Comarca Lajeado, considero um dos grandes juristas do Alto Aquari, do nosso estado, esse que faz jurisprudência a nível de direito de família, e é aquele juiz que eu sempre digo às vezes no júri, a sociedade tem que conhecer a face da justiça humana, né? Eu digo humana, conhecer a sua face mesmo, e o senhor é um exemplo vivo de que a justiça gaúcha não fica estanque, ela evolui em razão até dos seus próprios julgados. Semana passada, Dr. Johnson, o senhor deu uma estatística muito bonita que foi de que de 30 mil ações, ou quase 30 mil ações, que entraram no ano de 2014, findaram ao fim dela com uma baixa de quase 90%, ou seja, deu um ativo de 1.000 ações a mais que estão a ser processadas. O que vem a provar que nós temos juízes altamente laborosos, primeiro, né? Segundo, capazes, e eu considero um tempero muito importante, um óleo muito importante no motor da estrutura, é a estabilidade na comunidade, ou seja, ele conhece as partes, conhece os advogados e muitas vezes conhece até o procedimento cartoriário, o que é muito bom. Então, Dr. Johnson, bem-vindo ao nosso programa, que o senhor foi um dos colaboradores desse programa, mas eu começo fazendo, baseado naquilo que o senhor falou semana passada, uma pergunta, né? Lajeado foi uma cidade muito violenta no ano passado. Estavam nas estatísticas jamais vistas de quase 60 homicídios, né? Muitos dos quais insolúveis, a comunidade apavorada, e surge o judiciário, né? E eu vejo na condição de advogado e de cidadão que o judiciário soube mostrar um norte para isso. Ou seja, se tivesse que prender, criminosos seriam presos. E criminosos não sairiam, como a maioria não saiu e estão presos. Eu lhe faço o grande desafio, né? E aí a minha pergunta muito pontual. Esse ano que vem, o judiciário está preparado tanto quanto foi o ano passado? Ele está sujeito Lajeado deve alguma coisa juridicamente para o judiciário? A estrutura está segura? Eu faço uma pergunta até muito futurista, subjetiva, mas eu sei que o senhor é um homem da lei, né? E a razão de o senhor dar esclarecimentos hoje, assim, o que Lajeado espera para esse ano agora? Mais uma vez os agradecimentos, Dr. Marco, de estar aqui no programa Fala Jurídica, né? Para mim é uma satisfação, e toda vez que convidado sempre estarei aqui nesse programa que vem ocupando o seu espaço, né, dentro da TV Informativo, e como um reprodutor dos assuntos jurídicos, embora, como disse a semana passada, não só tratou de temas jurídicos, mas também tratou de temas de outras áreas com excelência. O Poder Judiciário ele está preparado para todos os desafios, né? É evidente que sofremos algumas limitações, principalmente as questões orçamentárias, e hoje aí o Estado, né, com um novo governante a todo momento dizendo, né, das questões do desequilíbrio entre a receita e a despesa, a máquina estatal para o cumprimento das suas funções constitucionais, ou seja, no âmbito do Poder Executivo, a questão da segurança pública, a questão da saúde, a questão da educação, quer dizer, as três principais funções estatais no âmbito do Poder Executivo, né, a elas é carreado, né, uma grande soma dos recursos orçamentários, e o Poder Judiciário ele conta do orçamento do Estado, das receitas correntes líquidas, ele conta apenas com 6%, né, do orçamento do Estado para fazer frente a todas as necessidades que são necessidades da sociedade. Mas estamos estruturalmente bem preparados, materialmente preparados, né, e planejando e reivindicando, né, aquilo que nós entendemos, né, dentro do planejamento estratégico do Poder Judiciário, aquilo que é necessário para o enfrentamento dos novos desafios do ano de 2015, do ano de 2016, do ano de 2017. Nós passamos aqui na comarca,
Dr. Marco, no ano de 2014, entre 2013 e 2014, um desafio que hoje já é pouco lembrado, né? Um desafio administrativo em que preocupou a sociedade, chegou aos meios de comunicação social, foram várias entrevistas que eu, na condição de juiz diretor do foro, dei no sentido de tranquilizar que estávamos bem estruturados, que havia um planejamento por trás de tudo isto, que foi a questão da reestatização dos cartórios judiciais da primeira e segunda vara cíveis, né? Eram cartórios que o sistema era o sistema de privatizado, né? Escrivães privatizados, né? E que os servidores eram todos contratados dos escrivães. Isso perdurou aqui em Lajeado por mais de 20 anos, né? Até que houve a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal e a execução dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que atingiu todas as grandes comarcas: Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul, Canoas, né? E agora está num processo, esse processo de reestatização não terminou ainda. Estamos ainda, o Poder Judiciário esse ano está terminando a reestatização do sistema cartorário de Porto Alegre. São poucos cartórios privatizados ainda, já está no fim, né, mas ainda estamos nesse processo. E havia toda uma preocupação na época, né, e isto diz respeito muito à administração judiciária. Havia uma preocupação muito grande nessa troca do sistema, né, e foi uma troca do sistema que veio não com relação aos escrivães, que hoje ambos já estão aposentados, né? São excelentes servidores do Poder Judiciário, prestaram relevantes serviços à sociedade lajeadense. Os cartórios que eles comandaram sempre foram cartórios modelos no estado do Rio Grande do Sul, né? Mas esta troca do sistema privatizado para o sistema estatizado, ela não sofreu solução de continuidade, aquilo que pensavam que iria decair, trazendo, né? Não, pelo contrário. Melhorou? Vieram servidores altamente qualificados, egressos de concursos públicos, né? Quase todos eles, não que isto seja um indicativo muito forte, muito positivo, quase todos eles com instrução superior, né? Então hoje nós temos o cartório da primeira vara civil e o cartório da segunda vara civil com uma estrutura muito boa, né? Aquele processo que se pensava ser traumático, na verdade, com bom planejamento e com uma boa administração, com deslocamento de servidores, com mescla de servidores mais experientes com outros menos experientes, hoje já estão todos num patamar muito bom. E aí eu volto a enfatizar, e me reporto ao que disse na semana passada da qualificação do nosso quadro funcional. Temos também, Dr. Merri, aí no que diz respeito à criminalidade, né, houve no âmbito da Polícia Civil, né, que é quem é a Polícia Civil no exercício da sua função de polícia judiciária, né, não que ela esteja vinculada ao Poder Judiciário, mas no exercício da função, da missão constitucional da Polícia Civil, ou seja, apurar a existência, a materialidade e a suposta autoria, né, a suposta autoria, né, como eles dizem, e há pouco ouvi uma entrevista de um delegado, não daqui, mas de um outro município, da elucidação do crime, né, isto na fase policial. Né. Houve nesses últimos tempos assim uma qualificação da polícia nos seus métodos mais técnicos, né. Hoje nós temos aí uma equipe de delegados, né,
quase todos eles além do curso superior, exigência basilar, quase todos eles com mestrado, muitos voltados à área de direitos humanos, né? Nós temos uma polícia com um perfil técnico, buscando, né, um aprimoramento das técnicas de investigação, e nós temos aqui no Vale do Taquari, contamos com um corpo de delegados e um corpo de servidores também muito bons. Isso tem contribuído para que uma investigação, para que todo aquele trabalho investigativo que vai para o Ministério Público e depois deságua no Poder Judiciário, que é quem vai decidir, né, possa proferir uma decisão com um grau de certeza, né, muito maior. Evidente que se nós formos tratar de prisões provisórias, a prisão provisória, porque hoje neste mundo muito desigual, né, a desigualdade de oportunidades, uma sociedade capitalista, né, em que as oportunidades, a própria o Lajeado é uma cidade que por ser desenvolvida num país, né, em que o desenvolvimento não é harmônico, no estado o desenvolvimento não é harmônico. Lajeado é uma cidade que recebe, né, creio eu, 5 novos habitantes por dia, é mais ou menos esta média, né? São pessoas egressas de várias regiões do estado e de vários outros estados, né? Para cá aportam, e de várias outras nacionalidades, né? Estão aí, basta, né, verificar a presença dos haitianos, senegaleses, enfim, os últimos, né, os mais novos imigrantes, né? Lajeado sempre foi um polo de imigração, né? A sua história diz com a imigração, né? Então sempre atraiu imigrantes. Evidentemente que essas questões, elas geram índices, e esses índices que tu mencionaste antes, esse índice assustador de quase 60 homicídios, ele não foi um fenômeno apenas de Lajeado e nem só do Vale do Taquari. Ele foi um fenômeno nacional. Estas questões que envolvem o tráfico de substâncias entorpecentes, o tráfico de drogas, é uma questão assim que nós agentes públicos, e aí quando eu falo agentes públicos, Polícia Civil, Ministério Público, Brigada Militar, o Poder Judiciário, que não é órgão de segurança pública, né? É uma atividade jurisdicional, mas nós, para fazermos frente, e não é só a questão, porque o tráfico de drogas existe, o tráfico de droga ele é intenso e ele se radica onde há consumo. Com certeza. Nós somos uma região, nós somos um polo de consumo de substâncias entorpecentes. Aqui há dinheiro, e isto precisa ser dito. Aqui há dinheiro, né? Se não fosse interessante, bom, aqui nós estamos falando, eu estou falando para pessoas que, para muitos que sabem o que é mercancia, sabem o que é comerciar. Tu não vais vender o teu produto onde não há quem compre e onde não há quem não tenha condições de te pagar. Claro. Né? Nós estamos numa região em que há um espectro de consumo em todas as camadas sociais, né? Um espectro muito amplo, o Vale do Taquari, e não é só Lajeado, é o Vale do Taquari todo, né? E isto preocupa muito, né? Porque são questões que dizem respeito à saúde. E esse tráfico de substâncias entorpecentes, ele assumiu uma característica, Dr. Merria, muito interessante. Esta disputa de territórios, né? Essa disputa de
parece-me que ela, comparando, e mal comparando, com essas questões que dizem respeito aos fundamentalismos, né? É uma disputa que chegou a índices de brutalidade, né? Porque o tráfico de drogas e as organizações criminosas que estão por trás do tráfico de drogas, eu costumo dizer, a Coca-Cola é pequena. Não tem dúvida. A Coca-Cola é pequena. As maiores marcas mundiais são organizações empresariais pequenas perto do tráfico de substâncias entorpecentes. Eu tenho alguns artigos muito interessantes e pretendo, né, nos meus escritos, o Brasil se deixasse de importar o que ele importa de substâncias entorpecentes na América do Sul, especialmente do Equador, da Bolívia e do Peru. A Colômbia não, porque a Colômbia tem uma exportação muito grande para os Estados Unidos, mas Peru, Equador e Bolívia, se o Brasil deixar de importar o que importa de pasta de cocaína, porque nós não somos produtores da matéria-prima. Claro. E olha o consumo que há diariamente nesse país, né, de cocaína. Estou me referindo apenas à cocaína. O que o Brasil importa, desses 3 países que eu mencionei, as suas economias estariam praticamente quebradas, porque o Brasil é um dos maiores importadores desse país. As economias desses países giram em torno da cocaína. Na Colômbia, né, há estatísticas de que, se o Brasil deixasse de importar o que importa ilicitamente, né, da Colômbia, nós atingiríamos 30% da economia colombiana. Ela cairia. Eu acredito. Doutor, então, o impacto na América. E isto tudo, Marco, tu vê bem, há uma entrada, né, há uma entrada muito grande de substâncias no país, né, e nós somos a ponta de tudo isso. Né? Nós somos a ponta de grandes organizações. Né? E o Estado, o aparelho estatal, né, ele se torna não adequado para esse enfrentamento. Aí nós vamos ver a questão da saúde. Né? Como se vai se instituir uma política pública de saúde para o enfrentamento da drogadição. E aí se vê, e nós temos que estimular isso com muito, e eu procuro estimular os serviços públicos de saúde, tanto na área da saúde como na área da assistência social, que são 2 áreas que eu trabalho diuturnamente, né, de desenvolver mecanismos principalmente porque vai um esgotamento de toda a cadeia. Né? Não é só a Polícia Civil com o desafio do criminoso, da brutalidade do crime, né? Da briga, dessa guerra que se estabeleceu entre o tráfico, né? A ousadia, né, de, no centro de Lajeado, num horário que não era tarde da noite, chegam ali executores, a mando, né, em disputa de traficantes, né, por pontos de tráfico, ou briga entre eles, chegar e disparar uma metralhadora, matar dentro de um estabelecimento comercial na Praça de Lajeado. Né? Como aconteceu agora em Tramandaí, desse traficante que foi morto, né, com um tiro certeiro, né, supostamente um dos que comandava boa parte do tráfico de entorpecentes em Porto Alegre e na região de Canoas também. Então, isso é um desafio para a polícia, porque impera a lei do silêncio. A investigação policial, ela é muito complicada, né,
Porque quem abre a boca, quem fala, né, vai sofrer as suas consequências. Né? Então é muito positivo, e o Poder Judiciário vem se preparando, né, quando há necessidade, né, do afastamento daquela pessoa do convívio social com a prisão, né? Doutor Marco, olha, algo que tem, e eu semana passada ainda fiz uma reportagem, ainda fui entrevistado, porque foi um final de semana e eu estou de plantão desde o final do ano, desde o final de 2014. Estou em plantão não só Lajeado, como em várias comarcas, mas tive um final de semana, o primeiro final de semana do ano de 2015 foi um ano marcado pela violência doméstica. É outro tema também, né, que tem proporcionado inúmeras reflexões, né? É evidente que a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, está fazendo quase 10 anos agora, ela trouxe uma esfera de proteção extraordinária para a mulher, mas ainda me causa surpresa com esta violência intrafamiliar. E quando eu falo em violência intrafamiliar, eu não estou falando o que também não se deseja na construção de uma família mais saudável, de uma família adequada, né? Há discussões normais, enfim, mas no final de semana, isso eu vou apenas, né, mencionar a título de exemplo para que as pessoas saibam o que é violência doméstica e o que enseja a decretação de uma prisão. Tomou 1 litro de vodka, mais não sei quantas garrafas de cerveja, pegou um facão dentro de casa, começa a quebrar toda uma cozinha, quebra todos os eletrodomésticos, daqui a pouco ele chega na mulher, ele atinge um filho, né? É violência mesmo, né? Selvageria, posso dizer. Olha, são fatos assim que tu começa a ler o relato, né? Tu não acredita que isso aconteça no seio de uma família. Nesses últimos dias foram 6 prisões. Amanhã eu faço 4 audiências de pessoas que eu decretei a prisão nesses últimos dias, né? E de que pessoas que cometem o crime contra a família, mas que fora do muro familiar são pessoas trabalhadoras. São pessoas trabalhadoras e que vivem uma vida normal, de trabalho, né? Mas que naquele ambiente familiar se transformam. É algo extraordinário. Sei que amanhã, muitos deles, né? Até porque é uma prisão cautelar, né? Como todas as prisões dessa natureza, né? Uma prisão cautelar, sei que amanhã até reconciliações, né? A ação penal pública é incondicionada, tudo bem, o processo penal vai continuar, mas a necessidade da prisão. A prisão, e isto eu gosto muito de tratar esse tema, quando diz a sociedade, e aí fruto de toda esta violência, e nós já perpassamos o crime organizado, né? Descemos para a violência doméstica, né? A sociedade, fruto de todo esse mundo moderno, ela só vê uma forma de punição, que é a cadeia, né? Que é a cadeia, que não é a melhor, mas é a única, é a última razão. Um dos mitos que eu procuro sempre, quando trato do tema, é dizer que muitas vezes se diz assim: olha, o fulano praticou um crime, mas foi solto no dia seguinte. A nossa Constituição Federal diz que presume-se a questão da presunção da inocência. Segundo lugar, responder um processo em liberdade foi uma opção da nossa sociedade. Claro. A liberdade é a regra, a prisão é a exceção.
Tá? E aí o juiz, quando vai examinar um pedido de prisão preventiva, ou seja, numa representação da autoridade policial ou um pedido do Ministério Público, a primeira coisa que ele tem a observar é a necessidade desse acautelamento, ou para a garantia da ordem pública, né? Para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, ou para a correta aplicação da lei penal. São esses 3 fundamentos, né? Afora a prova de que há indícios de que ele foi o autor do crime e de que o crime existiu, né? Materialidade e autoria e a presença desses fundamentos, né? Então, eu sempre digo que a prática de um crime não se segue obrigatória. Nós não temos prisão automática no país. Já tivemos no passado. Hoje, né, e principalmente a partir da Constituição de 88, a prisão é a exceção. A liberdade é a regra. E responder um processo em liberdade, não, por ser a regra, é um direito. Claro. Um direito contra o direito do Estado de querer punir e o direito do cidadão em manter a sua esfera de liberdade. São os 2 conflitos de interesse que se formam no processo penal. Mas, doutor, eu acredito assim, que nesses casos se tem feito presentes os pressupostos, tanto é que o Poder Judiciário tem decretado as prisões preventivas, as prisões cautelares, né? A grande maioria desses casos é da competência do Tribunal do Júri, ou seja, e aí eu quero fazer um link, quando se fala em Tribunal do Júri, o Poder Judiciário é o único poder estatal em que há a participação popular nos seus julgamentos. No Poder Legislativo, né? No Poder Legislativo, pode ocorrer durante o processo legislativo alguma pressão popular para que o legislador edite ou não aprove tal lei. No Poder Executivo, pode haver uma pressão ou outra sobre o governante, né? E na maioria das vezes a pressão popular é sábia, né? Como foi o ano passado o Manifesto das Ruas, né? Com muita sabedoria. O Poder Judiciário, né? E desde muito, né? O Tribunal do Júri não é o juiz que decide. São aqueles 7 cidadãos que o senhor está acostumado, né? Há mais de 30 anos? Mais de 30 anos. Está há mais de 30 anos, né? Estar trabalhando com aqueles 7 que têm, com a cédula sim e não, o poder de decidir aquele caso concreto. O juiz só vai fazer o cálculo da pena. Né? Quem disse condena ou absolve é a sociedade, não é o juiz. Né? Claro. O Tribunal do Júri é a expressão da soberania popular, é a participação do povo no julgamento de um processo, num crime doloso contra a vida. Homicídio e todos os outros, infanticídio, enfim, não é o Poder Judiciário que julga, não é um agente público qualificado, é a sociedade através dos seus representantes. Isto é muito importante, isto diz com democracia. E sabe, doutor Jones, que na verdade o senhor falou uma coisa que às vezes a população foge um pouco Foge não, eles não entendem ou por falta de conhecimento, que o juiz ele vai garantir a prisão, mas a decisão do crime capital é nós que decidimos. É a sociedade. É a sociedade. É certo ou não, é eles que decidem. Somos nós que decidimos. E as pessoas... E num jogo dialético, o processo é dialético, num jogo dialético muito importante que a sociedade se vê ali com o Estado acusador de um lado e com a garantia da ampla defesa de outro, né? Claro. E o juiz ali, ele serve apenas como para presidir, para manter a ordem, né? A sequência toda dos trabalhos, mas ao fim e ao cabo, a decisão é da sociedade. Da sociedade. E me parece, doutor, que o senhor colocou uma situação bem clara. A responsabilidade da justiça, muitas vezes, é da população.
Começa com ela. Dr. Johnson, queria que o senhor desse os últimos segundos, a palavra final do Judiciário, e que o senhor faça um bom trabalho como o senhor está fazendo aqui. Temos desafios, temos mais desafios, Marcos, principalmente na seara criminal, né? Temos um presídio, né? Superlotado, né? Com triplo da lotação que a ele é destinado. Nosso presídio é um presídio de segurança mínima, que deveríamos ter no máximo 150 penados. Temos, entre todos os regimes, temos 700, mas entre o semiaberto e o fechado, aí na casa dos 500 apenados. Temos o desafio de construir isso. Para tanto, eu destinei verbas do Poder Judiciário, que são verbas das penas alternativas, através da Vara das Execuções Criminais. E aí entra o Conselho da Comunidade, a Associação Lajeadense Pro Segurança Pública, mais conhecida como AUSEPRO, né? Já estamos com um projeto pronto para nós vamos construir, não vamos esperar o Estado, né? E não vamos esperar a Superintendência de Serviços Penitenciários, né? Já nos autorizaram, né? E temos dinheiro para isso, e temos o dinheiro da sociedade lajeadense, né? Vamos construir novos albergues aqui para o lado ainda que temos de espaço, ali dentro daquele espaço, para melhorar um pouco as condições carcerárias. A questão da transferência de mais de uma centena de apenados, que deve ocorrer nos próximos meses para o presídio estadual de Venâncio Aires, o que vai desafogar um pouquinho o regime fechado, né? E a construção da ala feminina, que é um convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, e que nós temos, né? O Poder Judiciário tem e já destinou para o CEPRO e para o Conselho da Comunidade, né, o valor respectivo, só que o convênio ele não foi implementado pelo Estado para a construção da ala feminina, que é uma grande necessidade, né? Também haveremos de implantar, né, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que é a mediação, né? Estamos agora, já nos primeiros meses desse ano, vai haver uma assinatura oficial de um convênio entre o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul e a Univates. A Univates será um polo formador, terá uma formação continuada de mediadores. Isso estamos trazendo para Lajeado, né? Porque a mediação é uma das formas de solução consensual dos conflitos. Doutor, satisfação, e eu digo aos telespectadores como é interessante nós termos uma pessoa tão inteligente que está fazendo por tanto em Lajeado. Até o nosso próximo programa.